Oi, gente, eu quero esclarecer um assunto com vocês. Teve um tempo atrás que eu fiz um post falando sobre a cidadania belga, né? Se você tem um filho, se você quer dar dupla nacionalidade para essa criança, que você tem todo aqueles trâmites no post que eu fiz aqui mesmo no Bélgica ao Vivo, explicando passo a passo o que que você tem que fazer para registrar o teu filho na embaixada, no consulado do Brasil, aqui na Bélgica, e lá, depois que você registra ele, quando você chega ao Brasil, faz todo aqueles trâmites e registra ele no cartório brasileiro. Isto é, se você é casada com um belga, né? Aí o seu filho pode ter a dupla nacionalidade, a nacionalidade belga e a brasileira. Bom, isso eu expliquei num post anterior para vocês, mas o que eu quero falar agora é referente a outras coisas que acontecem com a criança também. Mais tarde eu vou fazer um post também explicando passo a passo, porque às vezes no vídeo a pessoa acaba esquecendo, né? Mas eu vou dar apenas uma pincelada agora e depois mais tarde eu faço um post explicando passo a passo por escrito, porque às vezes é melhor, né? Bom, eu vou contar o que aconteceu comigo. Esses posts que eu faço aqui no Bélgica ao Vivo é tudo baseado em histórias verídicas que realmente aconteceram comigo, né, na minha vida. Bom, como vocês sabem, meu marido é belga, eu sou brasileira, naturalmente, né, mas sou naturalizada belga, então eu tenho dupla nacionalidade, a belga e a brasileira. E o que acontece? Meus filhos, eles foram registrados, né, aqui na Bélgica, naturalmente, eles são belgas legítimos, e também foram registrados no consulado do Brasil aqui em Bruxelas. E lá no Brasil eu tirei todos os documentos brasileiros deles. Eles têm RG, CPF, certidão de nascimento, tudo. Bom, é o seguinte, mas acontece que quando eu registrei os meus filhos aqui na embaixada do Brasil aqui em Bruxelas, eles me deram um traslado. Com esse traslado eu tive que ir lá no Brasil registrar esse documento no cartório de notas. Registrei esse documento só depois que eu registrei, que eu fui no cartório civil tirar a certidão de nascimento deles. E quando saiu a certidão de nascimento deles, veio uma observação. Bom, isso porque os meus filhos, o mais velho nasceu em 2002 e o mais novo nasceu no ano de 2004. Agora a lei mudou, mas antigamente era assim. Eu quero falar para vocês que tiveram filhos no ano anterior ao ano de 2004. Foi o que aconteceu comigo, eu imagino que tenha acontecido com vocês também. Bom, depois que eu fiz a certidão de nascimento dos meus filhos lá no Brasil, veio escrito na certidão de nascimento, onde está escrito assim, nacionalidade. Não estava escrito brasileiro. Estava escrito assim, opção, para quando ele completar 18 anos, optar pela nacionalidade brasileira. Então veio essa opção. Aí nós tiramos o RG deles, veio outra vez no RG escrito, nacionalidade. Em opção, quando completar 18 anos, ele opta pela nacionalidade brasileira. Então ficou esse negócio em suspenso, né? Então tivemos muitos problemas referente a isso. Quando fomos tirar o CPF deles lá no Brasil, aí também eles mandaram a gente lá na Polícia Federal, que eles só podiam. Polícia Federal? Não, na Receita Federal. Só na Receita Federal poderia tirar o CPF deles, porque falaram que eles não eram brasileiros nato. Tudo isso por causa dessa observação que apareceu na certidão de nascimento. Aí, tudo bem, o meu filho mais velho completou 18 anos, eu telefonei pro cartório, cartório civil lá no Brasil, explicando. Falei, o meu filho já tem 18 anos, ele já optou pela nacionalidade brasileira, o que eu tenho que fazer? Aí o cartório falou assim, manda para mim por e-mail esse documento, esse traslado, que eu vou verificar aqui nos arquivos para verificar o processo do seu filho. Foi o que eu fiz, mandei por e-mail tudo lá para a Escrivã, no Brasil. E aí, quando o meu filho foi para o Brasil, foi lá no cartório para tirar essa bendita observação da certidão de nascimento dele. A escrivã falou assim, no ano de 2008 isso mudou. Todas as crianças que foram registradas do ano de 2008 para cá, não vem mais essa observação. Já vem escrito nacionalidade brasileira.
Bom, mas como a gente não sabia de nada, que essa lei tinha mudado, né? Meus filhos nasceram um em 2002, outro em 2004, a gente nem sabia disso. E anteriormente, lá no Brasil, nós fomos no cartório e falamos lá com a escrivã. Falamos assim, nós queremos tirar essa opção de nacionalidade, porque eles são brasileiros. Falaram para nós, só quando completar 18 anos. Bom, foi o que fizemos, né? Bom, resumindo, gente, então fomos no cartório, teve que assinar vários documentos, várias coisas burocráticas para dar entrada na opção de nacionalidade. Demorou 5 dias úteis para o documento ficar pronto. Aí fomos chamados no cartório e lá o meu filho assinou, né, a opção pela nacionalidade brasileira. E aí sim que ele tirou outra certidão de nascimento escrito nacionalidade brasileira. Então, teve que trocar o RG, tudo. Não, CPF não, porque no CPF não está escrito isso, mas no RG sim. Então foi isso que aconteceu. Então eu gostaria de deixar isso bem claro para vocês, porque se alguém de vocês aconteceu essa coisa que o filho nasceu do ano de 2004 para trás, então tenha essa observação na certidão de nascimento, que para optar pela nacionalidade brasileira quando completar 18 anos. Mas não precisa mais esperar completar os 18 anos, já pode ir antes lá. Inclusive, meu filho mais novo não tem 18 anos e nós já vamos mudar isso na certidão de nascimento dele quando formos ao Brasil. Bom, gente, então existe tantas coisas, né, que a gente não sabe, que a gente só vai descobrir enfrentando o problema, né? Tantas coisas que existem por aí que a gente tem direito e a gente nem sabe que tem direito. Por exemplo, tem gente que fala assim: ah, se optar pela nacionalidade belga, vai perder a nacionalidade brasileira. Tem gente que fala isso, mas não perde. Pode ter certeza que não perde. O Brasil e a Bélgica têm acordos, né? Acordos diplomáticos, que a pessoa pode ter a nacionalidade belga e a nacionalidade brasileira. Eu quando me tornei uma belga, né, me naturalizei, eu não perdi minha nacionalidade brasileira. Eu tenho as duas. As pessoas não entendem direito, mas é o seguinte, deixa eu explicar apenas rapidamente também, porque depois eu faço outros posts explicando por detalhes. É o seguinte, as pessoas falam que perde a nacionalidade brasileira se a pessoa se naturaliza belga. Mas isso quer dizer o quê? Vamos supor, eu estou aqui na Bélgica, moro na Bélgica, e eu sou brasileira e sou belga, tenho a dupla nacionalidade. Mas acontece que aqui na Bélgica, a lei que prevalece sobre mim, sobre eu, Ivanete, é a lei belga. Se acontecer, digamos, né, alguma coisa aqui comigo, aqui na Bélgica, o consulado do Brasil, os diplomatas todos do Brasil não podem fazer nada para me resgatar, entendeu? Porque aqui eu sou uma belga, eu tenho que responder todas as leis como uma belga. E o Brasil não pode fazer nada, não pode interferir em nada que aconteça aqui. Da mesma coisa que acontece, quando eu estou lá no Brasil, eu sou belga e sou brasileira, mas acontece que as leis belgas não podem interferir nada em mim enquanto eu estou no solo brasileiro, porque lá eu sou brasileira. Mesmo se aconteça alguma coisa absurda, as leis belgas não podem me resgatar de lá, porque não pode, porque lá eu sou brasileira. Então lá as leis brasileiras predominam sobre mim. Da mesma forma, quando eu estou aqui na Bélgica, as leis belgas predominam sobre mim. Então, tem gente que não entende o que significa isso, então fala assim, mas quando você se torna belga, você perde a nacionalidade brasileira. Não, eu não perco, eu tenho as duas. Mas é dessa forma. Enquanto eu estiver no solo belga, as leis que predominam sobre eu, a Ivanete, são as leis belgas, porque aqui eu sou belga, eu não sou brasileira. A mesma forma, quando eu estou no Brasil, as leis que predominam sobre eu, a Ivanete, são as leis brasileiras. Porque lá no Brasil eu sou brasileira, eu não sou belga. Então é dessa forma. Então é isso que muitas pessoas não entendem. Fala, quando opta por uma nacionalidade, perde a outra. Não perde. Você tem as duas. Mas dessa forma. Bom, gente, é só isso. Outro dia eu faço um post explicando nos mínimos detalhes para vocês. Um beijo para todos.